Qual a diferença entre escrever e pensar? Ou qual a diferença entre pensar e agir? E por último, qual a diferença entre conversar com alguém ou conversar sozinho? São essas perguntas que eu me faço quando esse tema aparece na minha cabeça e eu fico refletindo sobre. Ou quando eu me pego falando sobre alguma coisa com muita intensidade, mas só que não tem ninguém naquele lugar. Como que o nosso cérebro sabe o que ele deve guardar ou não? Eu acho que na minha cabeça deve funcionar dessa seguinte forma. Que lugar é esse? Quem é tu? Eu sou um neurônio. Eu também sou um neurônio. Bom, basicamente ele me trouxe pra cá depois de uma situação onde ele viu uma microexpressão e viu também uma linguagem corporal de uma pessoa e ele achou interessante me guardar aqui. É sério? Tu também? Pô, velho, quem sabe a gente podia se conectar, eu e tu, e a gente ir atrás de outros neurônios que têm o mesmo objetivo. Assim a gente consegue montar uma malha grande e, quem sabe, trazer algum pouco de inteligência pra ele. O que tu acha? Boa, fechou. Eu não tenho a mínima ideia se isso realmente acontece, mas eu acho que é assim. Então, sei lá. Som. Véi, a verdade é que eu sempre tratei falar sozinho como se eu estivesse falando em voz alta comigo mesmo. Parece ser estranho, mas é real e verdadeiro, sabe? Não sei dizer por que isso acontece. Na verdade, eu tenho uma suspeita, sim. Tá, velho, vamos ver se eu consigo explicar de uma forma que eu não seja taxado como louco. Uma forma bem simples, tá? Esses aqui são os meus irmãos. Vamos ver se vocês conseguem ver. Bom, quando o meu irmão mais velho tinha 10 anos, eu nasci. E basicamente depois de 10 anos o meu irmão mais novo nasceu. Ou seja, a gente tem 10 anos de diferença. E pelo fato de a gente ter 10 anos de diferença, a gente praticamente viveu eras diferentes. Então quando meu irmão estava, sei lá, no ensino fundamental, eu estava recém entrando na creche, basicamente. E sucessivamente com o meu irmão mais novo. E talvez pelo fato desse gap muito grande fez com que praticamente todas as brincadeiras ou as fases que eu vivi, eu estava praticamente vivendo sozinho, sabe? Sem nenhuma criança ou sem nenhum irmão. Os meus primos também eram muito mais velhos que eu, então basicamente eu brincava com pessoas mais velhas ou não tinha ninguém pra brincar. E eu suspeito que talvez nesse momento que surgiu essa parada de falar sozinho, sabe? Não tenho certeza, provavelmente estou viajando, eu tenho quase certeza que sim, mas eu acho que começou a surgir dessa parte. Então eu muitas vezes brincava com meus Hot Wheels conversando sozinho, ou quando eu voltava da escola que eu tirei uma nota ruim, eu ficava falando sozinho, ou até mesmo quando eu tava lavando a louça ou tomando banho, eu ficava conversando ou cantando sozinho. E através dessas situações, talvez eu me acostumei a falar. Mas pelo que eu pesquisei, isso não é uma coisa minha, do Wellington em si, mas sim de todo mundo. Então, em minha defesa, não é só eu que falo sozinho, são muitas pessoas e eu vou provar isso pra vocês em instantes, se liga. Tá, seguinte, senta ali. Precisa ser sincero e tem que responder a primeira coisa que vem na tua cabeça. O que tu acha de pessoas que falam sozinhas? Corajosas. Por que corajosa? Porque eu não consigo falar sozinha. Que eu tenho medo que alguém vai me ver falando sozinha, entendeu? Tá, mas tu acha que falar sozinha é coisa de louco ou é normal pra ti? Ah, é um pouquinho de louco. E agora? Uai, o que tu acha? Tu acha estranho? Eu acho meio estranho. Tá. Mas não julgo também, porque eu penso muito sozinha. E converso com o meu pensamento. Mas tu tem costume de, digamos, se pegar falando alto assim sozinha? Não. Olha só, tu acha muito estranho uma pessoa que fala sozinha? Não, acho normal. Por quê? Por causa que, dependendo do contexto, faz sentido. Se a pessoa, sei lá, tá trabalhando, tendo que ter alguma criatividade, faz sentido.
Pode crer. Então se tu chegasse num lugar assim, sei lá, no meu quarto, e tu visse eu falando sozinho, tu não ia achar estranho? Não. Fala pra nós o que tu acha. O que tu pensa sobre isso? Tu acha que... O que passa na tua cabeça? Eu acho que ela tem que baixar o pneu. Tem que... Baixar o pneu, ela fala sozinha. Tá bom. Bom, boa parte das pessoas acham estranho ficar falando sozinho. Confesso que foi bem o que pensei, na verdade. Mas e tu? O que tu acha? Comenta aqui embaixo pra eu saber também. E vamos continuar vendo o vídeo. Eu gosto um pouco de refletir sobre as coisas que eu vivo na minha vida, e um pouco disso faz com que muitas vezes eu fique lendo algumas coisas que acontecem através de observar muitas coisas. Então eu leio microexpressões das pessoas, ou até mesmo linguagem corporal, e em cima disso eu fico criando alguns padrões. Eu também tenho um cacoete muito estranho, onde eu costumo colocar essas pessoas nesses padrões e ver se realmente vai funcionar dessa forma. Então eu preciso muitas vezes ficar matutando essas coisas, e é através de falar sozinho que eu também crio esses cenários hipotéticos e simulações. É meio estranho, mas também comportamentos que eu tenho de, sei lá, quando eu fui meio grosso com aquela pessoa, alguma coisa desse tipo. Então tudo isso eu consigo melhorar e refletir e desenvolver em cima desse momento de estar falando sozinho ou de estar pensando bastante. Então, sei lá, é estranho, mas faz parte, né? Eu quis trazer esse vídeo aqui não com o intuito de a gente conversar sobre se é certo ou não falar sozinho, mas para te incentivar a fazer uma autoanálise de si mesmo. Qual foi a última vez que tu parou, largou teu celular ali e ficou refletindo, somente tu e os teus pensamentos, sobre as tuas decisões, sobre o teu desenvolvimento, sobre a fase que tu tá vivendo agora? Então, talvez o tema desse vídeo realmente não seja se é certo ou por que falar sozinho, mas sim qual foi a última vez, ou se você ainda é capaz de ouvir a si mesmo. Meu rio,